Começa agora o SAM em Rede, um programa que debate soberania e segurança alimentar e nutricional das nações sul-americanas. A Rede SAM Unasul é um programa da Unasul coordenado pelo Brasil por meio da Secretaria para a Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Unesp faz parte dessa rede para promover a articulação. No programa de hoje, nós conversamos sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com o coordenador de apoio à gestão, Elcio Magalhães. Elcio, muito obrigada por sua participação em nosso programa. De nada, obrigada pelo convite. Elcio, dentro das ações do Ministério do Desenvolvimento Social, nós temos o CISAM. Eu gostaria que você explicasse para a gente como que surge a necessidade de se ter um sistema para pensar nacionalmente a segurança alimentar e nutricional. Muito bem. Em 2006 foi criada a lei, a Lausanne, e na Lausanne se criou a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e nessa política tem um conjunto de diretrizes, 8 diretrizes, e para coordenar essa política, que é um conjunto de política bastante intersetorial, assim, de muitas ações, de diferentes ministérios, se pensou um sistema. Um sistema que ele tem uma atuação horizontal, de parceria com os ministérios, e também vertical, ou seja, de diálogo entre estados e municípios. Então ele é federativo e seu grande objetivo é coordenar essa ação. Nós costumamos dizer que ações como pobreza, fome, são muito complexas para caber numa caixinha. Aí a necessidade de ter um sistema que coordene uma ação multissetorial. Foi um pouco essa a ideia que surgiu quando se criou o sistema. Ele teve todo um apoio dos movimentos sociais, foi um debate que veio das conferências nacionais de segurança alimentar, que acabou pensando de criar uma estrutura similar, mas não igual, ao SUAS, que é um sistema da assistência social, e o SUS, que é o sistema da saúde. Ou seja, ter um sistema que cuide da política no Brasil inteiro, de atuação tanto que cuide no nível nacional, estadual e municipal. E como que são articuladas essas ações interministeriais? Quem fica responsável por quê? Nós temos uma estrutura que a gente chama de CAISAN, que é uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela coordena essas ações. A gente fala que a primeira ação, grande ação dela, foi elaborar um Plano Nacional de Segurança Alimentar que juntou as diferentes ações. Juntou as ações da saúde, da educação, do Ministério do Planejamento, dos setores que trabalham com indígena, FUNAI, com populações negras, diferentes setores num plano. E essa CAISAN, ela acaba coordenando essa ação. Então aí a gente tem periodicamente reuniões do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e na véspera dessa reunião do Conselho, geralmente a Câmara se reúne, discute a pauta do Conselho, que a gente já conhece antecipadamente, e também planeja suas ações. E aí é muito na pauta que vai do ano. Por exemplo, esse ano nós estamos discutindo bastante a questão da alimentação saudável. Então o Ministério da Saúde, por exemplo, tem sido bastante atuante e a gente tem acompanhado o Ministério da Saúde e assim vai, Depende um pouco das pautas que estão sendo levantadas. Logo nós teremos a pauta agrária, que será lançado o Plano Safra. Então depende de quem está puxando no momento, e aí a CAISAN acaba mobilizando os outros setores parceiros. Qual que é a importância de se pensar nesse plano integrado, Elcio? Algumas ações, elas acabam se intensificando, se fortalecendo, Um exemplo que a gente costuma falar: existe uma política hoje, uma política nacional, onde você, para comprar a alimentação escolar, a merenda escolar, 30% tem que vir da agricultura familiar. Isso acaba potencializando a agricultura familiar, ou seja, valorizando o setor mais pobre da agricultura e também entregando alimento mais saudável para os nossos alunos na escola. Mas para isso acontecer, você precisa articular a escola que compra, o cardápio da escola que compra, com o que produz na agricultura. Então você precisa de assistência técnica, você precisa de incentivos, você precisa de crédito, e no meio de tudo isso você ainda tem uma logística. Depende de uma logística de receber o alimento da agricultura para trazer para a cidade. Então é uma ação que, se você fizer sozinho, ela pode dar certo, só que com muita dificuldade. Se você articula os diferentes setores que tem da política, que apoiam, você facilita tanto um como o outro, você melhora a atuação de um como o outro. E podemos dizer que o resultado é muito mais a longo prazo do que a curto prazo? Eles têm resultados de longo prazo, mas de curto prazo também. Esse exemplo que eu dei da alimentação escolar tem sido um exemplo que em 10 anos mudou muito o quadro. 10 anos é até exagero, acho que em 4 anos mudou muito o quadro.
ela é de longo prazo, mas o efeito dela já tem sido sentido na nossa população. Então, o que nós temos colocado hoje, que a pauta da fome, que era uma pauta muito intensa, por exemplo, nos anos 90, nos anos 80, hoje ela já está um pouco menos estrutural. Existem pessoas com fome, mas não é tão alarmante como tinham movimentos contra a situação de fome no passado. Então, por exemplo, hoje nós já podemos discutir a qualidade dos alimentos, se preocupar mais com a qualidade do que diretamente a fome. Isso tudo é um resultado de uma ação coordenada, de uma atuação conjunta dos setores, como nessa política que eu citei, outras ações do Ministério da Saúde, de melhorar a alimentação, da assistência social. Então, nós achamos que nos últimos 10 anos houve uma mudança já bastante interessante, né? Então, ela é de médio prazo, mas com resultado que também se percebe já quase que de imediato também. E como que a população ela tem analisado, né, dos eventos que vocês fazem diante dessas políticas, como que a população brasileira tem reconhecido essa atuação em prol da questão da segurança alimentar e nutricional? Tem um bom reconhecimento, é uma pauta que as pessoas às vezes conhecem muito mais os termos fome, pobreza, desigualdade social, né, agricultura, né, comida, ou seja, termos mais simples, né? E quando a gente fala segurança alimentar e nutricional, ainda um pouco de quem vive na política, na academia, mas quando a gente traduz o que significa isso, que é a garantia de ter alimentação, em que quantidade, é o acesso e a qualidade do alimento, né? E que esse alimento não interfira a outros direitos, as pessoas entendem e elas se veem atendidas, né? Veem que de certa forma, elas, com os diferentes programas, para os diferentes setores, que melhorou, né, a condição dela, mesmo num momento que nem o atual de inflação, ela não sofre tanto com a inflação como sofreu no passado, né? Ou seja, existem ações que minimizam o efeito da inflação nos alimentos hoje. E quais as atividades pontuais que vocês realizam dentro do CISAM, a gente comenta daqui a pouco. Tá bom. O SAM em Rede vai para um breve intervalo e já volta. O SAM em Rede está de volta e hoje nós recebemos Elcio Magalhães, coordenador de apoio à gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social. Elcio, nós comentávamos sobre como surge o CISAM, a importância dessa articulação entre os ministérios, com a população, mas eu gostaria que você apresentasse para a gente quais são as atividades concretas do CISAM. Nós lá na nossa coordenação, nosso departamento, nós temos uma atuação que é responsável pela gestão do CISAM, né? A gente se autodenomina por Secretaria Executiva do CISAM, da CAISAM. Aí, nessa Secretaria Executiva, nós temos uma coordenação que faz o diálogo entre os ministérios, faz o monitoramento desse plano nacional que eu falei, acompanha as ações que são desenvolvidas por cada setor, como é que está esse avanço. Existem metas para se alcançar no plano, que é casado ainda com a política do plano plurianual, que é de 4 em 4 anos. Então, essa coordenação ela é responsável por fazer esse monitoramento e também articular os diferentes ministérios para as reuniões que tem periodicamente, por exemplo, quando tem a reunião do Conselho, etc. e tal. A coordenação a qual eu faço parte, a gente tem o diálogo federativo. Então, a gente se reúne com os estados e com os municípios. A gente faz o diálogo com os estados e municípios. Na estrutura da gestão do CISAM, a gente, quando eu falo nível na sociedade brasileira, ela pensou de ter uma estrutura de CAISAM e CONSEA em cada estado, em cada município. Então, nos últimos 2011 para cá, nos últimos 3 anos, nós trabalhamos para fazer a adesão dos estados, né? Ano passado nós comemoramos que todos os estados aderiram ao CISAM. Então, nós temos todos os estados da federação, tem uma CAISAM e um CONSEA, né, que atuam, de certa forma, em rede. E nós começamos um trabalho para incentivar os municípios. Nós ainda temos poucos municípios, mas nós começamos no começo do ano passado. Nós temos 89 municípios que aderiram e nós estamos começando um ciclo novo de plano, vamos ter uma conferência nesse ano, ou seja, é um processo de replanejar as ações. E nesse processo de replanejar, nós temos um grande desafio que é de continuar essa adesão dos municípios e fortalecer essas estruturas estaduais de Câmara e de Conselho. Como que tem sido a visão do Estado né, já que todos aderiram ao CAISAM e aos CONSEAs, né, como que tem sido a administração disso do ponto de vista de vocês lá do MDS? Ela tem sido
como a gente considera assim, que o nosso sistema é um bebê, é um sistema muito novo se comparado ao SUAS e o SUS, né? E ele tem crescido, de certa forma, a gente costuma falar com qualidade, no tempo dele. Então tem sido uma ação que nós entendemos, avaliamos, que tem sido positiva. Não tem sido um crescimento nem muito rápido e nem desproporcional. Ou seja, tem sido acontecido de forma com qualidade. A atuação dos estados tem sido muito importante, né? As câmaras estaduais. Temos alguns estados que ela estão mais fraca, outros que elas estão mais fortes, mas onde ela tem já um trabalho mais ou menos consolidado, elas têm feito um trabalho tanto de articulação da política no nível estadual, como de incentivar os seus municípios a aderirem ao sistema. Eu costumo pegar, por exemplo, o exemplo tem sido, por exemplo, a Câmara do Estado do Ceará. Eles têm uma rede nos municípios cearenses, eles vão fazer, por exemplo, conferências em quase todos os municípios do Ceará. Então tem eles têm um plano estadual de segurança alimentar, é um estado que a gente costuma falar um estado modelo, né, que eles têm conseguido desenvolver as atividades como a gente, né. No nível nacional nós temos uma Câmara e um Conselho consolidado, né, que tem essas atuações bem desenvolvidas, uma relação positiva, as coisas funcionam mais ou menos no prazo acordado, conferência de 4 em 4 anos, não muda isso. Temos o plano, vamos trabalhar na elaboração de um novo plano agora. Então, a nossa atuação na gestão, ela tem sido bastante coordenada, posso dizer assim. E as políticas têm sido desenvolvidas, né, que às vezes o que interessa a população, mas é as políticas. Eles têm um bom plano de gestão, mas e as ações. Ainda tem bastante coisa para melhorar, azeitar, né? Nós temos a institucionalidade bem montada e agora precisa azeitar as ações. Mas, de certa forma, elas estão acontecendo, né? Como é um leque de ações que inclui desde o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma das ações que está no nosso plano, até a coisas como que eu falei, como a merenda escolar e outros programas nossos, a cisterna. Então por exemplo, o debate da água. Esse ano nós teremos um encontro específico para discutir a questão da falta de água, inclusive vai ser em São Paulo. Então é um debate que também está na nossa meta, ou seja, é um conjunto variado de ações que, se não tiver uma boa coordenação, uma boa atuação de um conselho, elas não conseguem ter a profundidade e desenvolver. E para chegar nesses municípios, Elcio, que você disse que ainda está sendo um pouco um desafio para vocês, para ter um pouco desse impacto, né, dessas câmaras, desses conselhos, para gerir essas ações mais pontuais e visíveis para a sociedade. Sim, nós temos tanto incentivado os estados, incentivado eu falo até com recursos federais, né, com apoio, com aporte de recursos no nível federal. Temos outras formas de massificar, usar os meios de comunicações que nós temos, internet, Rádio do Brasil, Voz do Brasil, e o EBC, as estruturas que nós temos para divulgar entre os municípios. Temos parceria com as organizações de prefeitos, Frente Nacional dos Municípios e outras formas de organização dos municípios. Ou seja, nós temos um leque variado de ações, com a perspectiva de incentivar os municípios a entrarem no sistema. Nós ainda temos um debate por fazer, que está em aberto ainda, que é o cofinanciamento do sistema. Nós ainda não temos uma política que tenha um cofinanciamento, como tem a saúde e a assistência social. Mas é um debate que está sendo feito, evoluindo, e algumas ações já têm uma contrapartida para o município que aderirem ao CISAM. Né? Nos próximos 4 anos, nós vamos estar atuando, por um lado, os estados vão estar incentivando os municípios de médio, pequeno porte a entrar no sistema, e o governo federal tem pensado algumas ações para os grandes municípios, que aí seriam, digamos assim, uma contrapartida para o município aderir ao CISAM. Então, aí temos algumas estratégias que ainda precisam ser definidas, assim, resolver um pouco esse momento econômico que nós estamos vivendo, qual é o orçamento que nós vamos dispor. Tendo claro isso, a gente tem algumas ações já planejadas para incentivar essa adesão. Essa a gente costuma falar o prático, né? São recursos para o município estruturar-se na realidade. O outro é o debate mais um pouco de princípio, né? Como se aprovou em 2010 uma emenda que coloca como direito à alimentação, né? Os municípios, os estados têm que ter uma estrutura para garantir isso. Então a gente estão dando essa base. Oferece como um pacote de gestão o CISAM,
se, por exemplo, hoje um Ministério Público quiser entrar em ação contra um município, ele pode. Qual a resposta que o município vai dar? Se ele não aderiu, pode ser que ele tenha dificuldade. Se ele aderiu, ele já tem... Olha, nós funcionamos assim, temos dificuldade? Temos, mas nós temos uma proposta para enfrentar essa dificuldade. Pensando em todas as ações e estratégias que vocês têm, tem os desafios para as próximas gestões também, mas sobre isso a gente comenta daqui a pouco. Tá bom. O SAM em Rede faz mais uma pausa e já volta. O SAM em Rede está de volta e hoje nós conversamos sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social com o coordenador de apoio à gestão, Elcio Magalhães. Elcio, nós comentamos a importância de se pensar esses estados e municípios aderindo a esse grande plano, uma vez que a alimentação ela é um direito de todos, mas eu gostaria que você apresentasse um pouco para a gente que desafios que vocês lá do CISAM ainda têm pela frente. Nós estamos elencando, né, e isso em debate muito com o nosso CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, quais são os próximos desafios dos próximos 4 anos. Né? E temos, acho que, pelo menos 2 grandes desafios que têm norteado um pouco a nossa construção da nossa política nacional. Uma é a insegurança alimentar de povos e comunidades tradicionais, que envolve quilombolas, indígenas, ribeirinhos. Né? Então, nós temos que tratar de como a gente consegue chegar nessas populações que têm condições específicas, vivem de forma específicas, né, e que muitas vezes a política nossa voltada para a cidade, para o rural, não atende essa população. Essa é uma das grandes ações que nós temos que pensar políticas, elaborar políticas específicas para tratar da insegurança alimentar desse público. E o outro é a qualidade da alimentação. Nós temos discutido muito isso, o Conselho tem apontado isso, que nós avançamos na quantidade, a população tem acesso, mas qual é esse alimento? Isso muito reflexo, por exemplo, ao aumento da obesidade, do sobrepeso e mesmo da qualidade sanitária dos alimentos que a população vem consumindo. Então nós temos colocado como um grande desafio a questão da alimentação adequada e saudável. Né? Pensar que hoje o Brasil é o maior produtor de agrotóxico, consumidor de agrotóxico, como que a gente fortalece o setor que produz alimentos sem agrotóxico, ou com menor quantidade. Então, são algumas ações políticas, né, que nós temos pensado, e além da própria educação alimentar e nutricional, né, de como que nós levamos esse conhecimento, né, que hoje nós temos muito o padrão de alimentação do superprocessado, alimentos muito calóricos, muito ricos em calorias e gorduras. Nós temos que tentar levar o consumo de alimentos mais naturais, frutas, verduras e legumes, para melhorar a qualidade da alimentação da nossa população. Então esses 2, assim, de certa forma, são grandes desafios. Entre eles ainda existe de como que a gente faz esses alimentos chegarem na cidade com a qualidade que nós precisamos, ou seja, o abastecimento. Como que você abastece a população com alimento saudável. E a questão do transporte, ela é fundamental de ser pensada. O transporte e a própria cidade, por exemplo, nós costumamos dizer que as feiras são uns portais para chegar à alimentação mais saudável. Mas hoje as feiras têm diminuído espaço, perdem espaço. Então nós pensar como que a gente incentiva feiras, varejões, ou seja, espaços específicos onde a população vai poder achar o produto. E incentivá-la por campanhas, por envolver o Ministério da Saúde, ou seja, parcerias com o esporte, educação, onde você pode incentivar um consumo diferenciado de alimentos. E o ponto positivo é todo esse diálogo que tem sido fomentado por pequenas ações e grandes ações como o plano. Exato. Aí também nesse casamento de estratégias para o próximo período, e aquilo que eu estava falando de fortalecer a adesão dos municípios, fortalecer o Conselho estadual e a CAISAN estadual, nós temos uma parceria com as universidades, nós temos 9 universidades parceiras no Brasil, onde essas universidades vão servir como uma ponte de diálogo de forma regional. Por exemplo, nós temos uma atuação com a Unesp. A Unesp vai atuar junto ao estado de São Paulo e Paraná. E para nós é importante, assim, primeiro que é um espaço do pensar, do desenvolver conhecimentos e em diálogo com a gente. Ou seja, vai poder fomentar a reflexão sobre a segurança alimentar, nutricional, e ao mesmo tempo ser esse aporte para os CAISANs e conselhos estaduais, que às vezes vê-se distante,
não consegue ter um acesso tão direto da gente no nível federal. Aí nós temos essa parceria com as universidades para aproximar mesmo, assim, ter mais pessoas movimentando e dialogando no nível estadual e no nível municipal. E dentro dessa parceria com a universidade também tem a ação de vocês junto ao programa Ação Unasul. Eu gostaria que você comentasse rapidamente para a gente encerrar a nossa conversa. Essa parceria que nós estamos desenvolvendo com a Unesp e a Unasul é fundamental, né? Assim, por um lado, tanto para fazer o debate aqui no nível local, no nível estadual, com o estado e municípios aqui de São Paulo, do Paraná, como no nível internacional também, né? Ou seja, você conseguir fazer com que essa pauta ela alcance outros locais, né? O Brasil hoje é reconhecido pela capacidade de gestão que desenvolveu, né? Um importante sistema, uma importante estrutura de se coordenar a política no nível nacional. Como que a gente difunde isso? Como que a gente divulga? Como que a gente faz a reflexão crítica sobre essa estrutura? Então, essa parceria com a universidade, para nós, é fundamental, né? E ampliar essa reflexão, né? De não ficar somente dentro da universidade, né? Então, essa importância desse diálogo com o internacional que a Unesp puxa, né? De certa forma, para a gente, além de ser essa capacidade de refletir, é de também nos ajudar a divulgar porque mais pessoas conheçam. Que nem eu já falei anteriormente, muitas vezes as pessoas não sabem do que a gente está falando quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional. Elas sabem de fome, comida, pobreza, né? Mas quando você apresenta o conceito e divulga como a partir dessa ação, para nós é fundamental porque as pessoas vão entendendo um pouco mais a política nacional. Você acredita que esse sistema nacional ele seria um modelo para as nações sul-americanas? Com certeza. E os estados veem assim, né? Não que a gente queira implantar, né? Mas ofertar como uma ideia, uma estrutura, uma proposta, e as pessoas se reconhecerem nos seus estados, levarem também para os seus países, né? E sim, acredito que sim. Tem um conjunto de política como o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que compra da agricultura familiar e distribui na política da assistência. Usar o poder de compra do Estado, não está se inventando nada. O Estado sempre comprou muito alimento, mas aí esse alimento ele era comprado sem nenhum planejamento. Agora você se planeja, vamos comprar de quem? Dos agricultores mais pobres. E aí vamos gerar renda ali. Esse programa, ele é reconhecido, por exemplo, na África. Vários países africanos têm também adotado esse programa, né? E na América Latina também se passa a reconhecer. O próprio Bolsa Família é um programa que também serve de exemplo para vários países. Que tem todo esse impacto nesse debate que nós estamos tendo em torno da segurança alimentar e nutricional. A renda mínima que as pessoas possam comprar seus alimentos, né? Não só comprar alimentos, mas comprar sua roupa, pagar a sua condição de moradia, mas ela permite pelo menos uma renda mínima, né? Para que ela tenha uma condição de vida. Elcio, eu gostaria de parabenizar você e a toda a sua equipe, Obrigado. Em nome da TV Unesp e também de toda a rede Ação Unasul, pelo trabalho em prol dessa grande questão social, que é a questão da alimentação. Muito obrigado, agradecemos o convite e estamos à disposição, quando precisarem novamente a gente volta e vamos conversar de novo mais um pouco sobre o nosso sistema. Muito obrigada. De nada. O SAM em Rede fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.